galera, hoje eu tenho a honra de estar na presença da maior especialista de leilão de imóveis do Brasil, com toda certeza. Nada mais, nada menos que Priscila Perini. Muito obrigado pela sua presença, eu estou muito feliz de estar fazendo esse episódio com você, eu sou um grande fã seu. Fica à vontade para se apresentar, por favor. Bom, eu que agradeço o convite, uma honra participar aqui do podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Perini, sou advogada e especialista em leilão de imóvel e investidora, né? Então sou arrematante profissional, sempre arrematando imóveis em leilão e buscando lucro lá com essas arrematações. E agora criei o curso Vivendo de Leilão, agora na verdade não, né? O curso existe há 6 anos já tem mais de 11.500 alunos formados no curso, então lá ensino tudo que a pessoa precisa aprender para arrematar um imóvel com segurança lá nos leilões judiciais ou extrajudiciais, a gente já vai falar aqui no podcast que é cada um deles. 11 mil pessoas, então você está criando uma máfia, né? Uma máfiazinha de arrematadores de leilões, daqui a pouco não sobra nada. Não, sobra, tem muito, cada ano cresce o número de imóveis em leilão, então tem para todo mundo. Show de bola, maneiro, cara. Então, só para explicar rapidamente, a entrevista vai ser dividida em 3 etapas. Primeiro, a gente vai fazer um passo a passo, que é inevitável não falar, ensinando como investir em leilão. Segundo, a gente vai partir para uma parte de perguntas polêmicas, as dores dos leilões e também algumas coisas mais pessoais. Por último, a gente vai fechar com um bate-pronto. São perguntas que vão desafiar ela, que ela só pode responder com uma palavra. Então, a justificativa de todas essas perguntas vai ser a 1h30 de entrevista. Ela vai ter que se virar para justificar essas perguntas polêmicas no final, durante a entrevista. Show de bola, vamos começar. Priscila, por que existe o leilão de imóvel? Leilão nada mais é que sinônimo de cobrança de dívida, né? Então, alguém tem uma dívida, não paga e o leilão vem para resolver essa dívida, o imóvel vira dinheiro e a dívida é quitada. Aí dentro desse cenário a gente tem 2 modalidades de leilão, o leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial, como o nome diz, acontece por uma ordem dentro do Poder Judiciário, então tem lá um processo judicial de cobrança, por qualquer dívida que seja. Então, a pessoa deve pensão alimentícia, deve condomínio, deve IPTU, deve dívida trabalhista. Enfim, independente de qual seja a dívida, quem tem direito a receber entra com o processo, existe a condenação judicial, e aí o juiz determina que o imóvel dessa pessoa vá a leilão para que vire dinheiro e essa dívida seja quitada. E do outro lado, a gente tem a segunda modalidade, que é o leilão extrajudicial. Acontece fora da justiça, extrajustiça. Não precisa de uma autorização do judiciário para acontecer. Certo. O motivo mais clássico para isso é a cobrança de uma dívida garantida por uma alienação fiduciária. E a alienação fiduciária, o motivo clássico para a existência dela no Brasil, é para garantir um financiamento imobiliário. Então, a pessoa não tem todo o dinheiro para comprar um imóvel, ou até tem, mas não quer descapitalizar, que ela recorrer a um financiamento imobiliário, o imóvel entra como garantia desse financiamento. A partir do momento que ela deixa de pagar aquelas parcelas lá estipuladas em contrato, esse imóvel vai a leilão, né? Geralmente é um banco organizando esse leilão, já que os bancos, na maioria dos casos, são as entidades que emprestam dinheiro para um financiamento imobiliário. Então, por isso que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco. O banco vai lá, organiza esse leilão, o imóvel vira dinheiro para pagar lá aquela quantia que o banco emprestou para essa pessoa. Show de bola. Então, deu para entender bem que é uma dívida. A minha pergunta é, uma pessoa pode botar um imóvel como garantia para outra pessoa? Então, por exemplo, alguém deixa de pagar alguma coisa, eu que fui o fiador, o garantidor daquela pessoa, eu posso acabar perdendo meu imóvel pela dívida dela? Sim, um dos motivos aí que é bastante comum até para que um leilão judicial aconteça é para a cobrança da dívida de um fiador. Então a pessoa vai lá e fica fiador, por exemplo, de um contrato de aluguel. Tem gente que acha que ser fiador de um contrato de aluguel é quebrar um galho. É brincadeira. Quebrar um galho para um parente, para um amigo, alguma coisa assim. Só que a pessoa coloca ali o dela diretamente. Então, se ela não tem condições de pagar em dinheiro aquela dívida que ela está sendo fiadora de um terceiro, esse imóvel pode ser levado a leilão, ainda que seja o único imóvel dela, né? Então, no Brasil, a gente tem lá a figura do bem de família, que é o único imóvel que a pessoa tem que, em regra, não pode ser levado a leilão, não pode responder pelas dívidas. Só que existem exceções a essa regra, previstas em lei, né? Então, a pessoa que deve, por exemplo, o condomínio, se ela deixa de pagar o condomínio do imóvel, o próprio imóvel pode ser levado a leilão. E dentro desse bolo também de exceção a essa proteção do bem de família, imóvel de fiador. Então, quando você é fiador de alguém, ainda que você só tenha um imóvel, esse seu imóvel pode entrar lá no leilão judicial para que a dívida dessa pessoa que você garantiu seja quitada. Então, o maior conselho que você pode dar é escolha bem quem ajudar, né? Exatamente. Não é porque seu amigo, você tem que pegar a certidão negativa lá da conta do extrato do banco dele e ter certeza que ele está com a saúde legal. Então, sobre os tipos de leilões, você já explicou bastante, ficou bem claro pra gente. Agora eu queria perguntar o seguinte, quem que organiza esses leilões?
tem a ordem para que o leilão aconteça, né? Então, leilão judicial, um juiz, dentro de um processo judicial de cobrança, determina que o imóvel vá a leilão, nomeia um leiloeiro, o leiloeiro realiza o leilão, dá toda a publicidade para que as pessoas saibam que aquele leilão vai acontecer e realiza lá o leilão. Já os leilões extrajudiciais, que na maioria dos casos são bancos levando imóveis a leilão para cobrar essa dívida de financiamento, o banco vai lá e procura um leiloeiro, o leiloeiro realiza também essa oportunidade de leilão. Então, a melhor forma da gente saber, por exemplo, os leilões que acontecem, olhando dentro dos sites de leiloeiros que atuam lá na região do nosso interesse. Então é perigoso o cara simplesmente entrar no Google e leilão de imóvel, colocar isso lá e entrar no primeiro site que aparecer lá. Tem muito golpista se passando por leiloeiro, né? Então, existem os leiloeiros oficiais e eles têm que ser habilitados na junta comercial de um estado. Então, todo estado tem sua junta comercial, que regula lá a documentação das empresas, por exemplo, e também a dos leiloeiros. E aí, para que um leiloeiro seja um leiloeiro oficial, tem que ter habilitação na junta comercial de algum estado. O que muito golpista faz? Tenta se passar por um leiloeiro. Então, ele vai lá ter a aparência de um leiloeiro sem que ele seja um leiloeiro oficial, né? E aí, para a pessoa que não tem ali o básico do conhecimento, pode ser que ela caia num golpe. Entendi. Só que esse é um golpe bem tranquilo para quem tem um conhecimento, porque a pessoa sabe que ela tem que verificar no edital do leilão, que traz lá as regras do leilão, quem é o leiloeiro, qual é o número de inscrição dele e qual junta comercial ele está inscrito. Aí entra lá no site da junta comercial, verifica todos os dados, o site da junta tem telefone do leiloeiro, por exemplo. Você pode ligar para esse telefone e confirmar se o site que você está vendo lá é um site verdadeiro ou não. Esses golpes são mais normais em leilão de veículo, né? Que a barreira de entrada é menor ali, menos dinheiro e tal. Mas para imóvel, a gente também tem que ficar ligado para saber se a gente está ali num site verdadeiro ou não. Uma diquinha, assim, rápida, mas que não é 100%, mas que a gente já exclui ali bastante site golpista, se o site não acabar em .com.br, fica ligado. Ele tem um domínio fora do Brasil, é mais difícil de rastrear, então os golpistas gostam de sites aí com domínio fora. Então, geralmente, os leiloeiros acabam com .com.br. Entendi. Então, o resumo é entrar na junta comercial do estado e verificar lá se o site é oficial ou não. Exato. Beleza, show de bola. Todos os leilões são online, Priscila? Hoje em dia, basicamente, até antes da pandemia, a gente ainda tinha os leilões que eram realizados de forma presencial ou híbrida, né? Presencial e online. E aí, depois da pandemia, que ninguém podia sair de casa para nada, os leilões não pararam, então migrou 100% para o online. E aí, fim de pandemia, basicamente, a gente hoje em dia também só encontra leilão online. Se tiver alguma coisa presencial ali, ele também vai ter a modalidade online para que a pessoa também participe online. Mas é até difícil de achar isso hoje em dia. Hoje em dia, basicamente, é 100% online. É porque antigamente o leilão presencial tinha aquele calor ali da emoção de você olhar pra cara do cara, ele ficar te encarando e você não vai levar não, tá comigo. Já se emocionou em algum leilão? Dentro da sua planilha lá, nos seus cálculos, você estimou lá 300 mil. Vou até 300 mil nesse aqui. Mas aí tava 305. O último lance. Já se emocionou alguma vez? Não. Nunca. Estipule sua viabilidade financeira e bata ela. A vida não é só dinheiro, não, pô. Gostou, vai lá, compra. Não. Você quer leilão pelo lucro, né? Então vamos seguir lá o lucro. Se botou um valor inicial com a cabeça fria, antes do coração disparar lá no leilão, respeita esse valor inicial. Show de bola, maneiro. Então estamos aqui diante de uma pessoa extremamente fria que ganha dinheiro sempre. Porque não tem sentimentos quando se trata de ganhar dinheiro. Muito maneiro. Beleza. Priscila, as dívidas, elas acompanham o imóvel? Depende. Depende da dívida e depende da modalidade do leilão e ainda depende do que o edital diz, né? Então, só para esclarecer aqui, o edital é o documento que traz as regras do leilão. Certo. Então, cada leilão, tem o seu próprio edital. E é esse documento que a gente vê lá para saber o que vale para aquele imóvel especificamente. Então, tem edital que passa a responsabilidade de dívidas para o arrematante e tem edital que não passa. E ainda assim, os que passam, quais são as dívidas que podem sobrar para o arrematante? As que a gente chama de propterrem, são as próprias do imóvel, a dívida que existe porque o imóvel existe. Exemplo clássico, condomínio para o imóvel localizado dentro de condomínio e IPTU. Né? Então, essas são as dívidas que podem sobrar lá para o arrematante. Então, em cada edital, a gente precisa ler a responsabilidade por essas dívidas para saber se a gente coloca na nossa conta ou não. Porque não necessariamente o edital passar alguma dívida para o arrematante significa que o leilão é de cara um leilão ruim. Às vezes o desconto oferecido é tão bom que mesmo você assumindo uma dívida... Às vezes a dívida denigre tanto o preço inicial dele que denegriu demais. Exato. Então você vai lá, levanta a dívida
coloca na sua conta, vê mesmo você absorvendo aquela dívida, se vale a pena você participar daquele leilão e até que ponto vale a pena você participar, né? Até que valor que é interessante você oferecer naquele leilão. Isso tudo uma conta prévia, a gente não entra no leilão sem analisar isso, né? E isso faz parte da nossa conta prévia, da nossa análise prévia, e assim a gente tem lá a segurança de saber previamente, antes do leilão ali, o que pode sobrar pra gente, para que a gente entre no leilão sabendo todo o cenário daquilo que a gente pode esperar. Então não existe surpresa nenhuma em relação a isso, está previsto em edital, né? Se a responsabilidade for do arrematante, a gente levanta a dívida e coloca lá na conta. Um ponto importante é que muita gente, por exemplo, pega lá um documento de um imóvel que vai a leilão judicial. Certo. Então, um juiz mandando um imóvel a leilão. E aí lá no documento tem um monte de dívidas daquele devedor. Então, às vezes, não existe limite para quantas pessoas o cara pode dever, né? Sim. Então, tem gente que deve aí uma infinidade de pessoas. Então, tem lá 30 processos trabalhistas, né? Essas dívidas não sobram para o arrematante. As dívidas que podem sobrar para o arrematante são as próprias do imóvel, as dívidas próprio terreno. Então, ainda que ele tenha lá um monte de dívida, né, essa responsabilidade não será do arrematante. É porque o leilão existe muito para aliviar um pouco das dívidas que aquele cara tem, mas que são inerentes ao terreno. As pessoais, muito provavelmente... Sobra alguma coisa pro ex-proprietário do imóvel, algumas vezes? Muitas vezes sobra muito dinheiro. Por que acontece? Sobra muito, embora tenha sido muito menos do que valeria. O que acontece no leilão de banco, Desculpa te por exemplo? interromper, mas só pra gente dar um exemplo. Um imóvel que vale 1 milhão, ele foi vendido a 600. A dívida é 300, sobra 300 pra ele. Exatamente. Então ele se ferrou muito. Deu Se mole lá no ferrou, início. Mas qual é o grande ponto, né? Esse cara poderia ter vendido esse imóvel a preço de mercado ou Não com ter desconto, deixado não ter chegar. deixado o leilão acontecer, pagava a dívida e ainda ficava com bem mais no bolso. Qual é a grande verdade As dos pessoas querem leilões? testar o sistema e ir até o final. As pessoas não acreditam que o leilão vai chegar. Porque quem tem o imóvel tem uma possibilidade de resolver, né? Se a pessoa não está com condições de pagar aquele imóvel ali que ela está morando, qual era o correto? Que ela venda esse imóvel, Sim. fique lá com o dinheiro, pague as suas dívidas, né? com 2 E quartos. fique e adeque ali o seu padrão de realidade. vida para sua realidade. Sim. Só que muita gente acha que um leilão judicial nunca vai chegar, ou um financiamento bancário acha que vai demorar muito, quando na verdade, se um banco, por exemplo, por uma dívida que ele está cobrando de financiamento, se ele quiser levar o imóvel a leilão em pouquíssimos meses, ele leva. Só que as pessoas não acreditam muito nisso. Então, viu que as coisas estão apertando? O correto seria vender o imóvel no mercado tradicional, ainda que você não venda exatamente pela média de mercado, porque você quer agilizar a venda, né? Mas você É melhor venderia ter um prejuízo de 10% do que ter do que um prejuízo de 50% no leilão. É. Exato. Exatamente. Eu vejo que o brasileiro ele tem uma cultura financeira muito fraca, infelizmente, cara. Eu não vou falar o nome, mas quem sabe para quem eu tô falando. Quando eu fechei meu primeiro contrato, que eu me formei, né? Que eu fui trabalhar, um amigo meu foi comigo. A gente fechou com a mesma empresa. E era um salário legal e tudo mais. E a gente saiu do prédio da empresa, nosso primeiro salário, a gente não tinha carro, a gente não tinha casa, não tinha nada. Ele me chamou para comprar um jet ski. Eu falei, não. Prioridade, Tá né? viajando pra caralho, tu não tem noção nenhuma de vida, irmão. Sim. Tu não tem noção nenhuma de vida. As pessoas brincam muito com bens. Sim. Acham que a conta não vai chegar, que não tem despesa, que não tem manutenção. Que A não tem... realidade do brasileiro com um imóvel, por exemplo, é verificar se naquele momento a parcela do financiamento cabe no bolso. Sim. E o financiamento vai durar 30, 35 anos. A pessoa esquece completamente que daqui a 5 anos, talvez a vida dela tenha mudado completamente. Ela pode ter sido demitida. Alguém sofreu um problema de saúde que ela foi lá da família e ajudou, e aí vai se endividar junto, né? Então as pessoas precisam pensar a mais um longo prazo, né? Só que as pessoas são muito E imediatistas. colocar margem em tudo. Colocar Exato. margem em tudo. Eu ganho 10, vou gastar 10? Não. Parabéns. Você tá indo lá, você pega o dinheiro, volta, gasta tudo, vai lá buscar de novo, volta, gasta tudo. Se um dia der uma dor de barriga, que nem o Warren Buffett fala, né? Se um dia a maré baixar, a gente vai ver quem tá pelado. Porque você não tem nada, não tem nem uma sunga, irmão. Não Exato. tem nada pra se proteger. Exatamente. Como a gente calcula o custo real de um imóvel? Pode mencionar algumas variáveis que você tem lá na sua planilha, que você lembra de cabeça, assim? Sim, sempre que a gente vai entrar no leilão, a gente precisa fazer uma análise da viabilidade financeira do negócio, né? Então, se você quer entrar no leilão porque você quer ter lucro com aquela operação, você precisa saber exatamente antes do leilão
até quanto você pode pagar naquele imóvel. E como é que a gente faz essa viabilidade financeira? Contando com todos os gastos que a gente vai ter da arrematação até a venda. Certo. Então, a gente vai estipular o lance máximo que a gente pode pagar no imóvel com todos os custos. Quais são os custos que a gente tem numa arrematação de um imóvel? O valor da arrematação, a comissão do leiloeiro, que em regra é 5% do valor da arrematação, o custo de imposto, que é o ITBI, né? Então, o ITBI, ele vale para qualquer transação de imóvel, né? Então, você compra um imóvel lá entre pessoas vivas, você tem que pagar ITBI, seja no leilão ou no mercado tradicional. Você tem um custo de registro da documentação, que você tem que somar também. No leilão, talvez seja interessante se realizar algum reparo, alguma reforma lá no imóvel, isso entra na nossa conta prévia. E entre a arrematação e a venda, a gente vai ter um tempo para que isso aconteça, né? Não adianta você achar que você arrematou hoje, amanhã você vendeu o imóvel. Então, qual é um tempo médio de segurança para que você coloque lá na sua conta? 12 meses. Então, 12 meses pagando condomínio IPTU, por exemplo. Sim. E ainda a gente conta os custos da venda, né? Então, quando você vende um imóvel, se você vendeu com um corretor, comissão do corretor na venda, que geralmente fica ali em 6% da venda. E a gente tem o imposto de renda sobre o ganho de capital. Sim. Porque a regra do Brasil teve lucro, paga imposto. Paga né? imposto. A gente até tem casos ali excepcionais de isenção de imposto de renda quando você vende um imóvel, que são bem interessantes, ajudam a aumentar lá o lucro. Mas a regrinha é, comprou e vendeu com lucro, paga lá o imposto de renda sobre esse ganho. Então, já coloca isso na conta, né? Muitas vezes lá no Instagram eu recebo a seguinte pergunta. Não vale a pena arrematar imóvel em leilão porque você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. E qual é a surpresa disso? Isso faz parte da nossa conta prévia. Ninguém tá te falando vamos parar que de comprar cripto, investir em ação, vamos parar com tudo, porque só em leilão que paga. É novo agora isso. E isso faz parte da nossa conta. Todo mundo sabe que tem que pagar, então você já conta com isso lá no seu custo. E assim você faz a viabilidade financeira completa. É assim que você chega no máximo que você pode pagar em um leilão, de acordo com o lucro líquido que você espera daquela operação, né? Então, até tenho lá, para o pessoal que vai assistir o podcast aqui, tem uma versão da minha calculadora do leilão, que é a que eu uso no meu dia a dia, que eu disponibilizo gratuitamente no meu site. Então, a pessoa vai lá e consegue pegar a versão e ela vai ter todos esses custos lá ali na planilha, ela vai preenchendo e a planilha já mostra lá o que ela pode esperar de retorno daquilo e assim ela vai chegar no máximo que ela pode oferecer naquele leilão. Pô, show de bola. Explicação sensacional aí da Priscila. Existe alguma coisa que não tem como saber? Alguma dívida que é impossível saber? Eu já vi que foto em alguns leilões são meio limitados, né? Então, a parte interna você pode ter uma surpresa. Mas eu já vi você falando que até isso você coloca uma margem de segurança, você coloca como uma das variáveis. Não tem nada para fazer, opa, mais lucro, né? Mas então não tem nada que não dá para saber. Não, você sabe previamente todas as dívidas, você sabe previamente a sua responsabilidade sobre alguma dívida, você sabe previamente o que está sendo discutido no processo, qual é o momento que o processo está, qual é o perfil do devedor. Às vezes a gente tem lá um leilão judicial que tem um processo judicial vinculado, você consegue saber se aquele devedor é chato ou deixa o barco rolar de uma forma mais livre. Porque, às vezes, tem gente que vai tentar entrar com recurso a todo momento ali para tentar impedir que o leilão aconteça. E tem devedor que ele nunca se manifesta no processo. É o devedor que ele deve e deixa rolar. Até que o leilão vai chegar, ele vai sair do imóvel e também nunca vai se manifestar. Então, até o perfil de devedor, a gente consegue desenhar ali antes do leilão, né? Então, leilão não tem surpresa. A gente sabe ali, quando se faz a análise prévia correta, a gente sabe tudo que está ali envolvido para aquele imóvel, né? E essa é a análise que a gente deve sempre fazer. O leilão é um investimento muito seguro. Você compra um imóvel com baita desconto, 40%, 50% de desconto em relação à média de mercado, você analisa tudo previamente, é um bem físico que sofre muito pouco com volatilidade, né? Então, a gente não compra um imóvel hoje, amanhã ele está valendo 20% menos, no dia seguinte ele está 20% mais, coisas que podem acontecer, por exemplo, com uma ação ou com o Bitcoin, que despenca lá 15% no dia seguinte sobe 7%, né? Isso não acontece com o imóvel. Então, é um investimento previsível ali. Quando você faz essa conta prévia que eu acabei de falar da viabilidade financeira, você já sabe quanto que vale em média o mercado. Você já sabe quanto que vale em média, um imóvel similar àquele no mercado tradicional. Sim. Né? Então, você consegue ali desenhar por quanto que você vai vender o imóvel. Quer ter um cenário seguro de
do que você pode esperar e até para acelerar a sua venda, já coloca na sua conta ali um pequeno desconto em relação à média de mercado, porque desconto é muito interessante para você aumentar a liquidez para tudo, né? Você vai vender uma caneta, se você vende a caneta com desconto em relação à média de mercado para canetas iguais àquela, você vai vender só mais rápido. Então, para imóvel é a mesma coisa, né? A gente aplica um desconto ali na venda em relação a imóveis similares na mesma região, a gente acelera a venda, né? E para o investidor em leilão, isso é o melhor cenário. Você arremata com desconto, vende de uma forma rápida, recupera o capital que investiu, realiza o lucro e segue para outras arrematações, né? Sempre buscando ali uma arrematação após a outra. E aí, no final, você vai sempre aumentando lá o seu patrimônio em saltos, né? Porque o leilão te permite saltos, Para quem entra no mercado e segue no mercado, a tendência é essa. Tem gente que entra com pouco dinheiro, utilizando lá financiamento, por exemplo, que é possível em leilão extrajudicial, popularmente chamado de leilão de banco. A pessoa começa, às vezes, com 5% de entrada. Nos casos lá da Caixa Econômica Federal. Obviamente que precisa pensar na entrada e nos outros custos até a venda. Sim. Você pega um imóvel lá que você arrematou, por exemplo, por 100 mil reais, você precisa ter, com financiamento, uns 20, 25 mil para você levar todos os custos até a venda desse imóvel. Você vende esse imóvel por 180, 190, já teve um salto. Depois você pega e reinveste esse dinheiro em outro imóvel. Você vai ter outro salto, né? Tem gente que já entra com uma quantia maior. Então, no primeiro imóvel, ele já tem um lucro que corresponde ao salário dela do ano. Então, é sempre uma caminhada, né? Imóvel após imóvel. Pô, muito bacana. E para fechar essa parte dos custos, já teve algum que fugiu muito da estimativa? Não. Por exemplo, já teve algum que passou dos 12 meses de venda? E aí, para você ficar à vontade para fazer uma resposta completa, você muda o preço de venda? Tá, vamos começar, né? Eu sempre calculo 12 meses da arrematação até a venda. Já tive imóvel que passou? Já. Um caso muito pontual durante a pandemia, que era um imóvel na Zona Leste de São Paulo, uma síndica. Tem uns síndicos que são meio ditadores, né? Acham que o condomínio é dele e as regras são ali. Aí o cliente ia lá visitar, a síndica já tava assim: ô rapaz, fazendo o que aqui? Então, durante a pandemia rolou quase isso. Ela proibiu que pessoas interessadas e corretores entrassem no condomínio. Então, eu fiquei 3 meses sem conseguir mostrar o imóvel. Até quando voltou, né? Quando ela liberou a entrada das pessoas no condomínio, tinha restrições da própria pandemia. Muita gente estava com medo, não saía de casa e tal. Então, foi um período que acho que a gente nunca mais vai viver algo parecido. Acho que a própria procura orgânica, sem falar de síndicos ditadores e tudo mais, acho que a própria procura orgânica diminuiu. As pessoas estavam mais reclusas. Exato. Sim. E aí, esse imóvel eu tinha calculado 12 meses, né? Acabei vendendo ele 14 meses. O que mudou de 12 para 14? Paguei 2 meses a mais de condomínio, 2 meses a mais de parcela ali do IPTU anual. Na prática, meu lucro foi o mesmo. Foi o mesmo. Quase. Né? Até porque eu tinha calculado, era um imóvel mais popular, então eu tinha calculado também a viabilidade financeira que venderia por 275 mil. Acabei vendendo por 280. Então o meu lucro ficou muito igual ali, porque eu não paguei de condomínio IPTU essa diferença de 5 mil. Né? Então, tem gente que acha que se a gente calcula em 12 meses e passa de 12 meses, você saiu de um lucro bom para zero. Isso não existe. Eu não participo mais, chega. Deixa pra lá, não vale mais a pena. Falou que era tudo calculado e agora, ó. Então você vai, em alguns casos, se passar um pouco de 12 meses, você vai diminuir um pouco ali o seu lucro, mas nada que vai fugir daquela estimativa que você fez ali inicialmente. Show de bola. E para eu aguardar o seu imóvel e comprar com desconto, você muda o preço? Eu faço um desconto em relação à média de mercado, né? Só que não é um desconto ali brutal. As minhas vendas giram entre 3% e 7% da média de mercado. O que é importante que a gente veja nesse caso antes de entrar no leilão? Qual é a média de mercado? Certo. Porque uma coisa que a gente nunca confia é o valor de avaliação do imóvel que consta na página do leiloeiro. Isso não é culpa do leiloeiro. O leiloeiro ele só dá publicidade às informações que ele recebe. Sim. Só que muitas vezes o valor de avaliação do imóvel ele está maior ou menor do que a média de mercado. Se ele estiver menor do que a média de mercado, ótimo, você tem um desconto maior do que aquele que está sendo indicado no site leiloeiro. Né? Se a avaliação está maior do que a média de mercado, na prática você tem um desconto menor do que aquele que está sendo indicado no site leiloeiro. Então, antes de entrar em todo e qualquer leilão, a gente sempre busca qual é a média de mercado daquele imóvel, buscando ali imóveis na mesma região, com as mesmas características, para que a gente chegue nessa média. Uma das formas que a gente tem para avaliar isso, contato com corretores, anúncios de imóveis similares ali na mesma região, e sempre que a gente vai buscar anúncios, a gente encontra o pessoal que é o lunático, que tem um apego ali sentimental ao imóvel e acha que vale muito mais do que realmente vale, então o preço está lá em cima e nada justifica aquilo. A gente tem, às vezes, pessoas mais desesperadas, que colocam lá um desconto que tem que vender para pagar um tratamento de saúde, porque vai mudar
mudar de estado, vai mudar de país e tudo mais, quer vender de uma forma rápida, e a gente tem a média. Sim. Então, é pela média que eu entro ali na minha análise. E aí, meus preços finais de venda ficam entre 3% e 7% de desconto em relação à média de mercado. E aí, um ponto importante para falar é o seguinte: o imóvel de leilão ele não tem preconceito que nem carro de leilão. Se você arrematar um carro em leilão, você não consegue vender pela média de mercado, pela tabela FIP, você não vai conseguir, porque tem esse preconceito de leilão, compra não, é de leilão. Qual é o histórico desse carro. Isso é muito importante para um carro, né? Porque não, muita coisa. O cara tem lá um carro 3, 4 anos sem manutenção adequada. E assim, Priscila, já tem um prejuízo. Dando uma opinião também em relação a isso aí, eu acho que é natural e faz parte e faz sentido esse preconceito em relação ao mercado de carros. A gente vê muito golpe. Sim. Por exemplo, o carro de enchente é um carro que danifica a parte toda interna do carro ali e você muitas vezes não consegue recuperar 100%. Exato. Você dá calote em quilometragem, em coisas que você não vai conseguir fazer no imóvel. Exato. Como é que você vai dar um golpe no imóvel? Exato. Você vai deixar uma parede com mofo por dentro, vai jogar uma tinta por cima. Vai dar uma semana, o mofo vai aparecer de novo. E é isso. E no o imóvel carro você consegue, no imóvel você não consegue. E o imóvel é o bem durável por excelência. A gente está no Rio de Janeiro gravando. Pega a orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. São prédios muito antigos, só que a estrutura está ali intacta. O que você vai fazer nesse imóvel? Você vai dar uma atualizada. Você vai mudar o revestimento para botar o revestimento que está usando agora. Sim. Você vai trocar lá a fiação, vai trocar a tubulação, tá novo. Sim. Né? Ele está ali intacto, o carro não. Então, no imóvel de leilão, você consegue vender exatamente pela média de mercado. Por que eu falo desse descontinho? Não por preconceito do mercado em relação ao imóvel que passou por leilão, mas para que você consiga girar o seu dinheiro da forma mais rápida possível. Sim. Todo investidor em leilão, o cenário ideal é que compre e venda da forma mais rápida, recuperando o capital que investiu e realizando lucro para seguir com outras arrematações. Perfeito. E aí, para fechar também essa parte do custo de venda, do preço de venda do imóvel, um negócio que eu acho bastante irreal, isso é uma opinião particular minha, é o preço do metro quadrado na região. Eu também não gosto desse parâmetro. A Barra custa 10 mil o metro quadrado. Cara, para mim só faz sentido esse preço médio para terreno limpo. Sim. Terra. Qual o tamanho e em região parecida. Se um for perto da praia e outro for longe, já muda tudo. Agora, para apartamento e casa, meu amigo, a pedra do banheiro é uma, a fachada é outra, um vizinho tem cachorro que late, um condomínio tem infraestrutura completa, o outro não tem nada. Não faz sentido nenhum. Então você tem que comparar coisas parecidas exato. com coisas parecidas. Você está analisando um imóvel em leilão que é mais antigo, condomínio não tem nada, por exemplo. Não adianta você comparar um que seja vizinho a ele, mais recente, com um condomínio completo. O preço não é igual. E acho que até então, um ponto bom que você falou também, o condomínio. O condomínio é um aluguel invisível, na teoria. Então, por exemplo, se você pega e compara o mesmo metro quadrado de um prédio que tem um condomínio de R$300 e o outro que tem 2 mil, você pagou o mesmo preço num apartamento que todo mês você vai perder muito mais. Perder. Beleza, se tiver piscina, se tiver coisas para você usufruir, tudo bem. Mas muitas vezes não tem. É um condomínio injustificado ali porque tem uma câmera de segurança, alguma coisa que precisa acontecer o ato negativo para se justificar o preço que se paga, seguro de carro, Exato. como por exemplo. Esse é um ponto importante para as pessoas analisarem sobre liquidez. Porque se você tem na mesma região 2 imóveis em condomínio, a soma deles de condomínio e IPTU ali por mês vai dar para esse comprador R$600. O outro, que é igual, mesma metragem, mesma região, tudo igual. Só que a soma desse custo mensal vai dar R$1.800. A tendência é que o de 600 seja mais interessante. Então, você precisa comparar ali, inclusive, a média da região de condomínio e IPTU para que você veja se está dentro da média, Sim. se está fugindo da média, porque isso, na hora de vender, pode pesar para o seu imóvel. Claro. E tudo que a gente quer é liquidez no imóvel, né? Então é interessante analisar o custo de condomínio IPTU mensal ali para entender se isso vai impactar na sua liquidez na hora que você for vender o imóvel ou não. A liquidez, às vezes, dependendo do tempo de venda, ela se torna mais importante que o lucro, né? Exato. Porque, por exemplo, beleza, tô com um imóvel muito líquido e outro nada líquido, mas a margem de lucro do nada líquido é muito maior. Beleza, mas você ficou com aquele dinheiro parado infinitamente mais tempo. Você podia ter vendido 3 imóveis líquidos que te dariam mais do que aquele grande. Uma coisa que as pessoas sempre querem... As pessoas querem respostas padrões para tudo, né? Como se fosse uma receita de bolo que a gente conseguisse responder tudo igual. E aí uma pergunta muito comum que eu recebo lá é sobre liquidez. Como avaliar a liquidez? Qual é o imóvel que vende melhor? E simplesmente não dá para responder isso em parâmetro nacional. A gente tem um país com mais de 5 mil municípios. Sim. Cada um com a sua realidade. Às vezes eu boto um imóvel de 1 milhão, Rio de Janeiro, São Paulo, ele não é nada demais. Sim. Ele, às vezes, é um imóvel compacto, só que localizado em bairros mais caros da cidade.
Se a gente pega uma cidade do interior aí dos seus 5, 10 mil habitantes, que existem vários no Brasil, e bota um imóvel de 1 milhão lá, talvez seja o imóvel mais caro da cidade. Então, nessa cidade, vender um imóvel de 1 milhão vai ser muito difícil. São Paulo e Rio de Janeiro, não. Né? Porque o padrão da cidade já é mais caro. Então, São Paulo, imóvel aí de 2 milhões, por exemplo, às vezes ele vem de uma forma muito rápida. Sim. Se você for para uma cidade do interior, talvez você vá penar para vender um imóvel de 2 milhões. Né? Então, a gente precisa sempre entender o cenário local, para entender dentro daquela localidade o que é mais interessante. Um outro ponto, Rio de Janeiro e São Paulo, que as pessoas sofrem muito com violência. Cada vez mais pessoas migram para imóveis dentro de condomínio. Né? Casa de rua, vai ser fácil vender Rio de Janeiro e São Paulo? Não. Numa cidade do interior, talvez seja mais fácil vender uma casa de rua do que um imóvel dentro de condomínio. Porque tem gente que mora em cidades pequenas que não tem problema com violência, que acha que é burrice pagar condomínio todo mês. Por que o cara vai ficar a vida inteira pagando condomínio se com ali 5, 6 meses que ele pagaria de condomínio, ele consegue botar toda a parada de segurança na casa dele? O pai dele morou lá 60 anos, nunca foi assaltado. Exato. E aí, depende, né? Sempre da localidade. Então, estude qual é o parâmetro da cidade ali, da localidade que você está arrematando o imóvel. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, Priscila, eu imagino que o trabalhar com imóveis seja um ambiente difícil de construir médias. Porque quando você pega um espaço amostral, o cara vende livro. Então, em um ano, ele vendeu 3 mil livros. É fácil construir. Você tem um espaço amostral, você tem uma amostragem muito grande. Você tem 3 mil vendas. Agora, em imóvel, a não ser que você seja uma mega investidora que nem você é, se você for uma pessoa comum, em um ano, se você vender 2 imóveis, de repente seja muito. Como é que você constrói uma média para isso? Você vai pegar... eu peguei um imóvel que eu achava extremamente sem liquidez nenhuma. Só que eu vendi em um mês. Eu estava enganado? Não, às vezes você pode ter dado uma sorte danada de achar o cliente perfeito para aquele imóvel. Mas aquele seu imóvel era não líquido. Sim. Mas você deu uma sorte danada. Então eu imagino que construir médias nesse ambiente de imóvel é mais difícil pela quantidade espaçada de tempo entre as vendas. Você tem um espaço amostral pequeno, né? Por isso que eu gosto de comparar um imóvel individualmente. Então, se eu arrematar um imóvel hoje, eu vou considerar que eu vou vender ele em 12 meses, obviamente, se eu fiz o meu trabalho de casa bem feito. Eu fui lá e analisei como é que era a região, se aquele meu imóvel naquela região é um imóvel procurado, eu vi o que tem de interessante ali perto dele, se isso aquilo vai impactar na liquidez ou não. Quando a gente pega um imóvel popular e médio padrão, por exemplo, é interessante que perto dele ali tenha transporte público. Sim. Porque é um público que vai comprar que quer usar transporte público no seu dia a dia. Você fala de um imóvel de altíssimo padrão, na casa lá dos seus milhões de reais, a pessoa simplesmente está nem aí. Você tem transporte público na frente da casa dela, porque ela não vai usar esse serviço, né? Então, a gente sempre precisa comparar pontos específicos daquele tipo de imóvel. Claro. Né? E aí, se eu arrematar hoje, né, em junho de 2025, eu vou considerar que eu vou vender esse imóvel até junho de 2026, sempre dentro desse prazozinho de 12 meses que eu calculo e com essa pesquisa prévia ali sobre liquidez. De bola. Você já respondeu pra gente que dá pra fazer contraproposta em leilão, né? Por que eu falo isso? Porque eu participava de leilão de ouro da Caixa Econômica. E lá é um leilão único no escuro. Você tem direito a uma proposta, um lance no escuro. Você não consegue saber quanto que o outro tá oferecendo. Então você tem que ter um estudo bem legal ali. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica do leilão. Você tem alguma estratégia no leilão? Abrir lance, esperar alguém dar e aí responder? Qual é a sua estratégia em relação à dinâmica dos leilões? No geral, eu gosto de entrar no leilão mais perto ali do relógio encerrar, né? Então, eles têm um cronômetrozinho correndo. Pra não movimentar o ativo. Pra não, Leilão é tipo a pessoa que entra no vestibular e às vezes vai colar do quem tá sentado do lado dela e ela nunca viu a pessoa na vida. Né? Porque ela tem mais confiança na pessoa que tá do lado do que... É claro. Né? Ela conhece ela. Então, acontece isso às vezes em leilão. Tipo, tem gente que arremata um imóvel pelo lance mínimo e fica sem dormir, porque acha que errou em alguma coisa na análise, porque só ele achou que aquilo era interessante, ele vai ficar sem dormir até que dê tudo. Meu amigo vai tomar uma cerveja, comemora, pô. Exato. E aí parece que tem gente que acha que só fez um bom negócio se tiver disputa, né? Então eu evito abrir uma disputa ali antes do relógio se aproximar do fim. Então eu gosto mais de entrar nos leilões quando o relógio está se aproximando do fim. Exceto nos leilões que eu não tenho margem para aumentar o meu lance. Porque o que acontece no leilão? A gente tem um incremento. O incremento é o valor mínimo que precisa ser somado no lance anterior. Certo. Então, se o leilão começa em 100 mil, alguém ofereceu 100 mil e o incremento é de 5 mil... É um lote fechado. O próximo lance viável, 105 mil. Depois, 110 mil e assim por diante.
Se eu não tenho essa margem para disputar no imóvel, é um imóvel que eu só topo arrematar pelo lance mínimo. Não faz sentido eu ficar esperando o cronômetro chegar no final, que se alguém oferecer um lance, eu já tô fora. Então, sempre respeite sua viabilidade financeira, não seja emocionado, não ache que é a oportunidade da sua vida, tem leilão todo santo dia. Então, respeite lá a conta que você fez. Então, se alguém oferecendo seu lance, eu já estaria fora. Então, se eu só arremato pelo lance mínimo, eu já vou lá e ofereço meu lance. Então, quando você não tem muita margem, a sua estratégia, tentando botar em palavras, é mais ou menos tentar intimidar no início. Exato. Você aumenta muito o preço para o cara falar assim, caraca, só para começar que eu vou ter que subir 20? Não é nem aumentar muito isso. Se o imóvel ele começa com 100 mil e eu só posso arrematar dentro da minha viabilidade, só faz sentido eu arrematar por 100 mil, eu não posso subir nada. Já ofereço 100 mil. Se alguém topar pagar mais, ele vai ganhar o leilão. Também não ficar tendo trabalho, né? Você só vai pagar até aquilo lá. Já ofereço logo, já encerro ali e é isso. Se eu ganhar, ganhei, ótimo. Se não, eu vou pegar o valor que eu tinha e vou ficar participando de outros leilões até ganhar. Não dá pra competir com quem quer morar, né? Não dá. No ouro eu percebia isso. No ouro, quando eu comprava, chegava gente lá com segurança armada e tudo mais, cara de joalheria. Esses caras eram fáceis de ganhar, porque eles tentavam comprar o leilão inteiro com um preço muito barato. O que ele pegar, pegou e não tá nem aí. Agora, quando alguém queria comprar a joia pra ela, que eu via ela lá retirando só um cordãozinho, eu falava, pô, esse cara não tem joalheria. Não tem como competir com esse cara, porque ele paga o que ele quiser. Não, a pessoa que quer comprar pra morar no leilão, às vezes ela vai topar 10, 15% de desconto sobre a média de mercado, pra ela já tá maravilhoso. Comprou mais barato que a média de mercado, usa o dinheiro lá que ela economizou pra realizar a reforma que ela quer, deixar o imóvel com a cara que ela quer. E quem quer comprar para investimento, não. A pessoa precisa aproveitar um desconto maior. De 40%, 50% de desconto para que ela consiga lucrar ali com aquela operação. Show de bola. Em relação a prazo, resumidamente, consegue passar pra gente qual o tempo, em média, entre dar o lance, ser concretizado seu e a chave tá na sua mão do imóvel? A gente tem talvez o maior medo das pessoas nos leilões, a desocupação. Sim. Né? Então, a gente precisa desocupar o imóvel depois que a gente arremata, porque a regra é que os imóveis estão ocupados, até existe bastante leilão de imóvel já desocupado, né? Só que os mais lucrativos até estão nos ocupados. Porque tem muita gente que não entra em leilão pelo medo da desocupação. E aí o leiloeiro vai lá, sabe desse medo das pessoas, coloca uma tarja gigante de desocupado no imóvel, mais gente olha para aquele imóvel, mais gente oferece dinheiro para aquele imóvel, né? Lança ali para aquela arrematação e o leiloeiro aumenta a comissão dele, porque a comissão dele é calculada no valor final da arrematação. Então tem muita gente que deixa de participar de leilão de imóvel ocupado. E aí quem tem o conhecimento necessário sabe que vai desocupar aquele imóvel de uma forma tranquila, arremata aquele imóvel. Então, puxando aí o gancho do que eu falei anteriormente sobre o prazo de 12 meses da arrematação até venda. Dentro desse prazo, a gente vai passar pela desocupação do imóvel, porque ninguém vai vender para um terceiro um imóvel que está ocupado por uma outra pessoa, né? Essa pessoa não comparei. Só um adendo, então. O 12 meses que você coloca é a partir do momento que o imóvel é seu. Arrematei. No dia da arrematação. Beleza. Né? Aí depois da arrematação, eu vou pagar lá o valor da arrematação, ou se for uma arrematação financiada, eu vou financiar aquele imóvel, pagando a entrada, vou começar a pagar as parcelinhas, vou passar a documentação para o meu nome, vou desocupar o imóvel, vou realizar reparos e reformas se for necessário no imóvel, vou colocar o imóvel à venda e tem um tempinho até encontrar o comprador, porque se eu boto o imóvel à venda hoje, a regra é que o comprador não vai bater na minha porta amanhã para comprar, né? Então a gente tem uns meses ali anunciando o imóvel. Mas tomara. Tomara. Mas o prazo de 12 meses, então, da arrematação até a venda, passando por todos os pontos. Certo. Né? Então, entre arrematar e desocupar, geralmente o que a gente pode esperar? Se a gente precisar de uma desocupação forçada, que seria o oficial de justiça chegando lá no imóvel com um caminhão de mudança, tirando tudo da pessoa de dentro, entregando o imóvel desocupado lá para o arrematante, entre 3 e 6 meses depois do pedido dessa desocupação forçada na justiça. Se a gente fecha um acordo de desocupação, que é muito comum, principalmente nos leilões de banco, geralmente em 30 dias você já está com a posse do imóvel. Você fala acordo, é você ir falar lá com o proprietário e, de repente, pagar alguma coisa para ele, nesse sentido? Exato. Não necessariamente, isso não precisa ser pessoalmente, né? Hoje em dia, o WhatsApp, a gente resolve nossa vida. Isso é uma forma até de provar que você tentou esse acordo lá com o devedor, né, daquele leilão. Então, o que pode ser interessante no acordo? Às vezes, só o prazo para a pessoa sair.
Ela só quer se organizar para sair em 15, 20 dias, 30 dias. Ok. Às vezes a pessoa quer muito sair do imóvel, só que ela não tem o dinheiro de um caminhão de mudança. Então você entra lá com uma contrapartida financeira nesse acordo, paga, sei lá, um caminhão de mudança de seus R$1.500 e a pessoa sai do imóvel. Pro arrendante é ótimo, que ele vai conseguir a desocupação de uma forma mais rápida, vai gastar ali pouco para isso, nada que vai impactar na viabilidade financeira dele, e ele não precisa passar por uma desocupação forçada com esse pedido dentro de um processo Se ele judicial. tiver que desocupar, ele tem mais gasto? Para entrar com uma... Vamos só dividir aqui 2 pontos, né? Tá. Sobre a desocupação. Vamos falar da desocupação. Tem o leilão judicial e tem o leilão extrajudicial. Judicial, o juiz manda no imóvel a leilão dentro de um processo judicial para cobrança de uma dívida. Como é que acontece a desocupação desse leilão judicial? Esse mesmo juiz, dentro do mesmo processo que teve a ordem do leilão, ele determina que seja expedido o mandado de missão na posse, que é a ordem da desocupação do imóvel. Certo. Esse mandado vai para um oficial de justiça e o oficial de justiça vai cumprir essa ordem de desocupação. Então, o oficial de justiça chega lá no imóvel para cumprir a ordem. Ah, mas se a pessoa não quiser sair com o oficial de justiça lá, isso não existe. O oficial de justiça é um encarregado do Poder Judiciário e precisa cumprir a ordem judicial. Então, a desocupação ela pode acontecer ainda que seja de uma maneira forçada, que é o caminhão de mudança na porta, chaveiro na porta, e se o oficial de justiça entender que é necessário, polícia na porta. Certo. Felizmente, a gente não precisa disso na maioria esmagadora dos casos, porque ninguém quer passar por uma desocupação forçada. Não é agradável que um dia de manhã bata um oficial de justiça na sua porta e comece a tirar o seu sofá, sua geladeira, o seu fogão, colocar num caminhão de mudança para levar para um depósito. Então, até o devedor mais resistente, quando ele vê que saiu lá a ordem da desocupação dentro de um processo, ele vai se agilizar para sair. Então, isso é num leilão judicial. No leilão extrajudicial, a gente não tem um processo para autorizar que esse leilão aconteça, né? Até as pessoas chamam popularmente de leilão de banco. Então, o que acontece? Primeiro passo para desocupar. Você entra em contato lá com o devedor. Hoje em dia tem sites na internet com uma busca de R$2. Você descobre os contatos da pessoa, dados pessoais da pessoa, e você consegue mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, ou ligar ali para essa pessoa. Então, você pode combinar um acordo e, para análise prévia bem feita, esses acordos giram aí em 80% dos casos. Então, em 80% dos casos, você vai fechar um acordo nesse leilão de banco lá, o leilão extrajudicial. Pode envolver contrapartida financeira ou não, como pagamento de uma mudança, alguma coisa assim, ou só um prazo para a pessoa sair. Se não conseguir o acordo de desocupação, esse arrematante do leilão extrajudicial entra com uma ação de missão na posse no Poder Judiciário, e aí a desocupação acontece da mesma forma do leilão judicial. Um juiz, dentro desse processo, determina que seja expedido o mandado de missão na posse, vai para um oficial de justiça, e o oficial de justiça cumpre essa ordem de qualquer maneira, ainda que seja de uma forma forçada. Um chaveiro, caminhão de mudança e polícia se entender que é necessário. Então, a desocupação forçada seria o pior cenário do que a gente pode esperar, que na maioria esmagadora dos casos a gente não precisa de desocupação forçada. Sim. Então, pedindo uma desocupação forçada, se for necessário, né, que seriam os casos ali mais excepcionais, entre 3 e 6 meses depois do pedido, a desocupação acontece. E aí, pegando o gancho dos 12 meses da arrematação até a venda, você arrematou o imóvel, em 6 meses você tem ali o imóvel desocupado no pior cenário, que seria essa desocupação forçada. Você realiza um reparo, uma reforma básica no imóvel ali, que vai te custar umas 2, 3 semanas. Você bota o imóvel à venda e aí você tem mais lá 6, 5 meses para finalizar a venda desse imóvel. Já passou por uma desocupação forçada? Ah, já passei. Quem tem muita arrematação nas costas, como é o meu caso, Tava a gente lá? passa. Eu tava. Eu gosto de acompanhar a desocupação sempre que possível, né? A gente consegue fazer tudo à distância, né? O arrematante, ele não precisa estar Fica que nem aqueles filmes americanos, fica do outro lado da rua com óculos escuros olhando. Como é que é? Eu geralmente já tive casos de desocupação forçada que o oficial de justiça pediu para ficar fora do imóvel, que ele queria entrar sozinho, para conversar com a pessoa sozinho. Já tive casos do oficial de justiça pedir para entrar junto, né? Então depende ali muito do oficial de justiça. Mas eu gosto de acompanhar a desocupação sempre que eu tô na cidade do imóvel, porque qual é um dos grandes benefícios dos leilões hoje em dia? Leilão online, então você arremata o imóvel de onde você estiver, desde que tenha internet. Documentação do imóvel, você resolve de forma eletrônica. Desde a pandemia virou uma chavinha aí que a gente consegue, né, resolver a documentação de forma eletrônica. Então você não precisa ir no cartório mais para assinar escritura pública, você não precisa mais no cartório de imóvel para apresentar a documentação para registro, você faz tudo isso pela internet. E você consegue delegar tudo que vem pós-leilão, tipo reforma, reparos no imóvel e também essa parte da desocupação. Sempre que possível, eu gosto de acompanhar. Eu gosto muito de reforma. Então, eu fico muito feliz quando eu tô lá no momento da desocupação, faço aquele videozinho do antes e depois. Às vezes, você só mandou pintar o imóvel de branco. Já dá outra parada. Mudou a cara. Você participa de leilão no Brasil inteiro? Sim, eu não fico limitada ali à cidade que eu moro, nem às cidades vizinhas.
Entendi. E aí suas pesquisas de mercado é tudo por internet. Vai participar lá em Goiás. Tudo pela internet. E em caso de desocupação, tem algumas justiças que são melhores que outras? De um estado em relação ao outro, não? Não, de um estado para o outro a gente não pode generalizar isso. Dentro de um tribunal, de um estado, sempre vai ter um juiz rápido, um juiz velocidade ok e um juiz lento. É mais a pessoa, né? Não a instituição. Exato. É mais o juiz pessoa. Exato. E aí existem formas de a gente acelerar ali, mesmo se o juiz for mais lentinho. Ó, entendi. Beleza, comprou o leilão. Entrou, viu que tem que fazer uma reforma. Gastar só o mínimo pra deixar bonito ou gastar um dinheiro a mais pra dar um upgrade? Minha estratégia principal é gastar o mínimo. Gasto pouco, deixo o imóvel ali, cara bonitinha, pronto para venda e sigo com a venda. Em um ou outro imóvel, invisto numa reforma ali buscando valorização. Só cuidado com reforma buscando valorização, né? Tem gente que fala no mercado imobiliário como se fosse uma regra que você gastou 50, você vai vender por 100 a mais. Nem sempre agrega, né? Nem sempre. O nosso mercado vale o que... O nosso imóvel vale o que o mercado quer pagar. Não adianta, por exemplo, botar lá uma torneira de ouro, um banheiro, e a torneira me custou 10 mil reais e eu achar que eu vou vender por 20 mil a mais. 90% do preço do imóvel é localização e metragem. Exato. Então, Fora a minha isso. reforma básica, pintura. Às vezes, só mandar pintar o imóvel já muda a cara. Laminado, né? Pinta e bota um laminado. Já mudou completamente o imóvel. E é isso. Se o imóvel ele estiver mais acabadinho, aí eu gasto um pouco mais, né? Faço lá uma troca de revestimento, por exemplo, para deixar mais atual. Mas sempre buscando gastar pouco para aumentar a liquidez. Dificilmente eu faço reforma buscando valorização do imóvel. Até porque eu tinha falado anteriormente que é o preço justo. A minha estratégia é aplicar um pequeno desconto em relação à média de mercado para acelerar a venda e girar mais rápido. Então eu quero uma reforma que eu gaste pouco, deixe o imóvel bonito e ainda consiga aplicar esse desconto em relação à média de mercado para girar o imóvel mais rápido. Show de bola. Dentro do meu estudo para entrevistar a Priscila Perini, eu pesquisei algumas coisas e a última entrevista que eu vi sua tem um tempinho. Já passou das 200 arrematações? Não, tô quase chegando. Nessa aí que eu acho que eu vi, tava quase em 180, tô quase chegando nas 200. Dentro dessas quase 200 arrematações, nunca se apaixonou e falou, não, isso eu vou ficar... Já me apaixonei, mas aí o lado do investimento falou mais alto. Falou mais alto. Não, peguei uma vez um imóvel em São Paulo, na região da Lapa, né? Vila Madalena, ali em São Paulo, que ele já acabou de passar por uma reforma muito grande e muito boa, né? Então ele tava com um piso muito bonito. Ele tinha uma adega do chão até o teto, dessas que você entra dentro, para 300 vinhos. Toda climatizada, com cheiro de madeira. A adega impacta, né? Demais. Não, a adega é um negócio adega diferente. do chão até o teto impacta muito. Vidro, madeira, pedra, adega, são coisas que... Cozinha com uma ilha maravilhosa. Dá uma força. Não, o apartamento estava impecável. E aí eu entrei e falei, nossa, eu moraria aqui fácil. No final das contas, decidi vender, né? E vendi rápido esse imóvel, porque ele estava impecável. Mas fez uma adega na sua casa? Não, a minha casa tem aquela adega mais normalzinha. Da Brastemp, pequenininha, baixinha, 12 20. Mas quando eu comprar um imóvel para moradia, eu vou fazer uma adega do chão ao teto. Top. Você já falou bastante sobre imposto, acabou antecipando um pouquinho a pergunta. Queria só que você descrevesse um pouquinho rapidamente a questão de isenção dentro de imposto. Quando tem, quando não tem? Existem duas principais isenções que a gente pode utilizar quando a gente compra e vende um imóvel, né? Então, a primeira delas você está vendendo o único imóvel que você tem, essa venda é por até 440 mil reais, você não fez nenhuma venda nos últimos 5 anos ou nenhuma outra transação com o imóvel nos últimos 5 anos, você pode utilizar essa isenção. Então, requisitos, né? Único imóvel, por até 440 mil à venda, nos últimos 5 anos você não teve outro imóvel no seu nome. Vendeu, você está isento. A segunda isenção é você vender um imóvel residencial e com o dinheiro da venda desse imóvel residencial, em até 180 dias, você gastar esse dinheiro da venda para comprar um ou mais imóveis residenciais. Então, da data da venda, dentro de 180 dias, você gasta o dinheiro para comprar outros imóveis residenciais. Só que você só pode utilizar essa isenção uma vez a cada 5 anos. Então, usou hoje, 5 anos até você utilizar novamente. Então, a regra do que a gente tem mesmo é pagar o imposto de renda, geralmente 15% sobre o ganho de capital, porque geralmente 15%. Porque a alíquota de 15% é aplicada para ganhos de capital de até 5 milhões de reais.
Então, depois de 5 milhões de reais, você tem umas alíquotas lá progressivas, elas vão aumentando, né? Mas a regra do que a gente tem aí nos leilões, para a maioria das pessoas, é que o ganho vai ficar até 5 milhões, e aí a alíquota é de 15%. Um ponto importante, né? A isenção, ela é muito boa, ela te ajuda a aumentar o lucro da operação, porque toda vez que você deixa de tirar dinheiro do bolso, você aumenta o seu lucro, naturalmente. Só que, nos casos que a gente não tem isenção, a gente já conta com o imposto na nossa conta prévia de quanto a gente pode pagar naquele imóvel. E é importante você calcular esse imposto de uma maneira correta. Porque muita gente acha que é venda menos arrematação, pega o resultado dessa conta, multiplica pelos 15%. Se você fizer essa conta assim, você pagou muito mais imposto que você deveria pagar. Você pode colocar custo, né? Tem vários custos que você pode somar, né? Então, qual é a conta correta? Venda menos a comissão do corretor, se você pagou comissão no caso, né? Menos a soma total dos custos de aquisição. O que a Receita permite que entre nessa soma dos custos de aquisição? No nosso caso de arrematação, o valor da arrematação, a comissão do leiloeiro, o ITBI, que é o imposto que você paga para a transmissão do imóvel para o seu nome, o custo com documentação do imóvel. Se você fez reparo e reforma, você pode somar esses valores também. E se for uma arrematação financiada, você ainda soma nisso os juros do financiamento que você pagou. Então, com essa conta completa, você paga o imposto corretamente. Porque no Brasil tem muita gente pagando mais imposto que deveria porque não sabe corretamente calcular. Na hora que você vai pagar... Conhecimento é muito caro. Exato. Na hora que você vai pagar o imposto, não tem um auditor da Receita do teu lado falando preencha assim, preencha assim. Não tem, né? Você entra lá sozinho no programa de ganho de capital da Receita, na nossa casa, e sai preenchendo. E no final, gera DARF para pagar o imposto. Então, você tem que saber preencher corretamente todos os custos que você pode colocar na conta para que você pague corretamente o imposto. Show de bola. Eu vi que você mencionou que você usa tráfego pago. Então, como isso é sabido, eu queria só aprimorar essa pergunta. Para qual tipo de imóvel o tráfego pago funciona melhor? Porque, por exemplo, se é um imóvel muito luxuoso, 3 milhões, aquele público é muito menor. Acertar esse público na descrição do tráfego pago deve ser muito difícil. E num tipo de imóvel mais popular, ao mesmo tempo o público é imenso, porém o poder aquisitivo é muito menor. Então, acertar onde estão essas pessoas com poder aquisitivo menor no Instagram, ou seja onde for, talvez também seja difícil. Qual que você acha que funciona melhor? Todos os tipos de imóvel. Só que você vai ter que buscar ali o público, né? Então, o que eu gosto de fazer no meu tráfego? Eu não sou especialista em tráfego pago. Você fazer o básico que eu preciso. A vivência que você tem ensina muito. Aí eu pego lá e dentro dessa plataforma do Facebook que a gente faz o tráfego pago, que aí você pode rodar tanto no Facebook quanto no Instagram, individualmente ou nas duas plataformas, você consegue selecionar muita coisa. Então, você consegue selecionar se o seu anúncio vai aparecer só para homem ou só para mulher. Você consegue selecionar a idade do público. Você consegue selecionar em que raio aquele anúncio vai aparecer. Então, essa é uma ferramenta que eu uso bastante nos meus imóveis. Certo. Eu tenho um imóvel em determinada rua, determinado bairro. Eu vou rodar aqui, vou programar que esse anúncio rode num raio de 5 quilômetros do meu imóvel, por exemplo. Então, pessoas que estão passando ou que estão dentro dessa quilometragem, vai aparecer o anúncio. E não só isso, né? Eu vou filtrando lá outras coisas. Então, para um imóvel ali de alto padrão, às vezes você consegue selecionar alguma coisa lá de investimento que vai aparecer para quem está naquela localização, que gosta de um determinado tipo de investimento, que é já para um público de um poder aquisitivo maior. Você consegue até selecionar qual é o aparelho que a pessoa vai ver teu anúncio. Então, você consegue escolher o aparelho da pessoa? Se é Android, se é iPhone, iOS, você consegue selecionar isso. Então, tem vários ali mecanismos... Aí já tem filtro financeiro. Sim. Tem vários mecanismos ali que você consegue ir filtrando o seu público. Então, por exemplo, o imóvel é popular. Às vezes, eu gosto de gastar mais dinheiro de tráfego para rodar o anúncio no Facebook do que no Instagram. Poder aquisitivo Poder aquisitivo mais alto. Tá no Instagram. Já no Instagram. Então, a gente consegue selecionar exatamente isso. E o tráfego, no final das contas, ele é sempre um teste. Então, você vai lá, 5 dias rodando aquilo, você começa a ver o que você vai receber de lead, né? Que são os contatos das pessoas ali que estão vendo seu anúncio. Fracassou, não tá dando certo? Muda a estratégia. Show. Vai lá adaptando. Qual é o perfil do seu imóvel de idade? Às vezes, você tem um imóvel, terceiro andar de um prédio sem elevador.
Acima de 80 anos. Nunca você vai gastar seu dinheiro para esse público. Quem vai comprar esse imóvel? É um público jovem. A terceira geração tá fit, tá? Mas a regra é que você vai vender para um público jovem. Então você vai pegar um público jovem para você gastar esse dinheiro lá. Show de bola. Vou financiar meu imóvel. Aí eu tenho conhecimento que você só pode comprometer até 30% da sua renda. Tô errado? Beleza. Como é que o autônomo comprova? O certo do autônomo é pagar imposto também sobre a renda que ele tem, né? Certo. Então, tem gente que acha que o autônomo ele tá isento de pagar imposto porque ele tem ali as movimentações. Se ele passou lá do limite da isenção de imposto de renda, ele tem que pagar o imposto sobre a renda dele. E aí, pagando tudo corretamente, vai ter lá a declaração de imposto de renda dele. A declaração de imposto de renda é um documento que comprova lá... Vai ser criada a estimativa mensal. Para efeitos de financiamento. Show de bola. A sua casa que você mora é de imóvel? Você é skin the game? A casa que eu moro não é de leilão. Olha aí, olha aí. Pegamos um corte aqui agora. Eu moro de aluguel. Porque dentro da minha estratégia... Leilão de aluguel, com certeza. Não perde uma, participou de um leilão de aluguel. Dentro da minha estratégia de deixar o meu dinheiro livre para focar nos imóveis de leilão, financeiramente, vale a pena eu deixar todo o meu dinheiro livre, não imobilizar no meu imóvel lá de moradia, porque assim eu consigo investir esse dinheiro e o rendimento... Não descapitaliza. Me dá muito mais do que aquilo que eu pago de aluguel. Então, eu pago de aluguel em relação ao preço do imóvel que eu moro, dá lá seus 0,42%, 0,43% do preço do imóvel, se ele fosse comercializado. E ele foi comercializado recentemente. O meu imóvel que eu moro, ele foi à venda. Eu tinha como locatária direito de preferência para comprar, né? Falei que não queria. Até o corretor, ele veio falar comigo, ele sabe, né, que eu invisto em leilão. Falou, olha, eu já sei sua resposta, mas a gente precisa cumprir a lei, preciso te oferecer para saber se você quer comprar ou não. Eu falei, não quero. E aí pensei, putz, que droga, porque agora vai começar a vir um monte de gente aqui visitar esse imóvel. Sim. E aí falei com o corretor, né, que... pra gente tentar encaixar essas visitas em determinados dias. Aí ele falou, não, fica tranquilo que eu vou tentar buscar um comprador que seja investidor também, queira, inclusive, continuar com o seu contrato de aluguel. Aí eu falei, beleza. Em um mês ele vendeu o imóvel. Imóvel à venda por 1.900.000 em São Paulo. Um mês depois foi comercializado, foi realizada a venda por 1.850, sei lá. Quer dizer, muito pouco e uma liquidez muito boa. Porque muito a localização... caro, mas bem precificado pro que é. Bem precificado, localização muito boa em São Paulo. São Paulo, muita gente com grana, vendeu o imóvel rápido. E aí, né, eu pago 0,42% do que o imóvel vale no meu aluguel. E no leilão, aplicando dinheiro, eu tenho dinheiro para comprar o imóvel à vista que eu moro. Mas eu deixo livre e com o rendimento que eu tenho lá dos leilões é muito superior a isso. Então essa é a minha estratégia. Só que, se você quiser repetir isso aí, né, na sua estratégia, pense se você quer morar de aluguel. Porque tem gente que quer ter a sua própria casa. Não, quer deixar a casa com a cara que quer. Né? No meu aluguel lá, eu tenho restrições. Só que no meu momento de vida, isso para mim é o que faz sentido. Mas tá chegando perto do momento de você querer ter a sua? Tô. Porque essa conta do aluguel, isso aí é a maior polêmica dentro do mundo dos investimentos. Exato. Né? A maior polêmica. É a maior polêmica. E para mim é muito simples. Tá subindo a montanha, vale a pena fazer exatamente o que a Priscila tá fazendo. Não, cara, ela já tá no topo da montanha mais alta que tem, mas tô mas dizendo... ainda considero... Aqui é uma observação importante. Eu tinha dinheiro tranquilamente para comprar esse imóvel lá, pelos seus 2 milhões. De boa. Sim. Só que eu considero que no meu momento de vida atual, eu tenho que pensar mais na multiplicação do meu patrimônio. Por quê? Porque hoje eu não tenho filho, mas eu quero ter filho. Hoje eu posso trabalhar um monte de horas por dia. Daqui a uns anos, quando eu não tiver filho, eu não vou querer. Vou querer tirar meu pé do acelerador. Então agora, apesar de ter um patrimônio muito bom, eu ainda considero que eu tô na fase de multiplicar meu patrimônio da forma mais rápida possível, porque eu sou muito jovem. Eu sou um cara que faço conta pra tudo. Tento me planejar e faço conta pra tudo. Mas eu acho que existem algumas coisas que fogem da matemática. Eu concordo totalmente. Por isso que eu falei. Tem algumas coisas que é realização. Sim. É realização. Se você não botar 10% da sua vida fora da matemática, totalmente voltado pra ser feliz, pra realizar, perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Exato. Comprar um imóvel pra morar
né, travando ali seu patrimônio no imóvel de moradia, vai muito além da questão financeira. Muita coisa. Então, quando eu tiver filho daqui a uns anos, eu não vou querer morar de aluguel, que o cara vai falar, vou botar meu imóvel à venda. E eu lá com meu filho recebendo visita de um monte de interessado, ou até vender para alguém e não quero seguir com um contrato de locação, por favor, desocupe, ou ter que ficar naquela correria. E Hoje, criar memória. A questão do imóvel, ela vai muito além, porque financeiramente, ninguém tem dúvida. Ninguém que entende um pouquinho. Mas a questão do imóvel, ela vale muito a pena pelo criar memórias. Imagina você estar num lugar que você não quer sair de lá. Você quer ter uma casa de praia, você quer ter uma casa de serra, você quer viajar muito, mas o seu lugar para viver é aquele lugar. Pô, você passar a infância do seu filho naquele lugar e depois ele mais velho chegar lá na sua casa, pô, ali naquele quintal fazia isso, fazia aquilo. Entre outra série de coisas, você decorar exatamente do jeito que você quer sem se preocupar. Então, é realmente adquirir um imóvel não entra na matemática, entra na realização. Show de bola. Como você lida com a frase lucrando em cima da tragédia alheia? essa frase, para mim, ela vem Foi superada. de quem não tem o menor conhecimento de qual é a finalidade dos leilões. Os leilões, eles são uma forma de reparar a justiça, é um mecanismo de justiça. Então, por exemplo, quando a gente tem lá um leilão judicial, o valor daquela arrematação não vai pagar só o credor daquele processo. Vai tentar pagar o máximo de credores, de pessoas que tenham direito a receber alguma coisa daquele devedor. E isso, às vezes, vai muito além daquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, um leilão de condomínio. Ele não está só beneficiando o condomínio entidade. Ele está beneficiando todo mundo que mora dentro daquele condomínio. O que acontece com o custo de um condomínio quando alguém deixa de pagar a sua cota condominial? Nada, ele continua igual. Ele vai só subindo ao longo do tempo. O que o condomínio precisa fazer para tampar o buraco das pessoas que não estão pagando? Subir o condomínio de todo mundo. Todo mundo está pagando a conta daquele devedor. Eu já vi vários casos de leilão de dívidas de condomínio, por exemplo, que quando o dinheiro volta para o caixa do condomínio porque o leilão aconteceu e a dívida em aberto daquela pessoa foi quitada com o valor do leilão, que o condomínio ele consegue descer a cota condominial mensal de todo mundo. Então, está todo mundo sendo beneficiado, toda aquela coletividade daquele condomínio está sendo beneficiada pelo leilão que aconteceu. Um leilão por dívida trabalhista. Às vezes ele vai quitar a dívida trabalhista daquele processo e mais um monte de trabalhador que também tinha dinheiro para receber daquele mesmo devedor. E o leilão de banco, que muita gente acha que é injusto porque os bancos, são grandes empresas com lucro muito grande. Sim, isso de fato é verdade. Só que a partir do momento que se a gente exclui o leilão de banco do ordenamento jurídico do Brasil, simplesmente não existe mais financiamento imobiliário da forma que a gente tem hoje em dia. O juros vai ser muito maior, porque emprestar esse dinheiro vai ser muito arriscado se não existir o leilão. Então, os juros vai ser muito maior, e aí o banco ele não vai topar esse risco sem que ele tenha um retorno muito grande. O leilão é a maior garantia do próprio financiamento. Da existência então é onde do financiamento. O banco fica tranquilo de abaixar a taxa, porque ele não vai perder. Tanto é que a taxa de juros de financiamento imobiliário é muito menor do que outros empréstimos sem garantia. Pega um outro empréstimo aí sem garantia que você tenha. Taxa de juros enorme, financiamento imobiliário muito menor. Por quê? Porque existe a figura do leilão extrajudicial, para que o banco recupere esse dinheiro. Então a maioria dos brasileiros, sem a figura do leilão extrajudicial, os leilões de banco, simplesmente não conseguiria realizar o sonho na casa própria. Porque a regra do brasileiro é comprar um imóvel com financiamento. Senão ele não consegue comprar um imóvel. As pessoas não têm lá a montante à vista para comprar um imóvel. Sim. Então precisa do financiamento. Se a gente exclui o leilão extrajudicial, a gente exclui a própria figura do financiamento. Ou o financiamento vai custar 3 vezes o que custa hoje em dia. Então acho que uma boa forma um bom espectro pra gente olhar isso aí e desmistificar essa questão de lucrar em cima da tragédia alheia aquele devedor tá fazendo mal a muita gente. Exato. Então, você participar daquele leilão e adquirir aquele bem, se você olhar só pro devedor, de repente pode passar essa sensação. Só que ao tanto de bem que vai ser remunerada e ressarcida dos prejuízos que aquele devedor deixou aquele pessoal naquela situação, às vezes você tá fazendo muito mais o bem do que o mal. Exato. E puxando o que a gente falou aqui no começo do episódio, quem tem um imóvel tem uma forma de resolver. Poderia vender o imóvel, pagar lá quem tem que receber alguma coisa e continuar com um dinheirinho ali no bolso para adequar ali ao padrão de vida que agora consegue levar.
diminui. As pessoas não querem diminuir o padrão de vida, né? A realidade é essa. É. Subir, todo mundo quer, de uma forma muito rápida. Descer, ninguém quer. Ninguém quer. Só que chega no momento que o leilão acontece. Tem que se adequar à realidade, pô. Tem que ter, não pode ter ego, tem que ter humildade pra falar, olha, tô numa situação difícil e vou resolver. Não pode esperar as coisas acontecerem, prejudicar os outros ao seu favor e no final das contas você vai se ferrar do mesmo jeito. Então, tá com uma dívida grande, tá com qualquer coisa do tipo, adeque sua realidade, resolva seu problema e depois começa a subir a montanha de novo. Mas não dá pra fingir que nada que tá acontecendo. Beleza. Eu vi que você gosta muito de imóvel popular, né? Então, agora, eu tenho contato com uma situação, Rio de Janeiro, que nem você falou da questão da criminalidade de Rio de Janeiro e São Paulo, você tem que olhar de uma maneira diferente, de uma pessoa que investiu em casa popular e teve sua casa invadida por facção criminosa. E perdeu. Perdeu bem. Acabou que o investidor da construtora ainda fez um meia-culpa ali para tentar amenizar o prejuízo, ressarceu tipo uma porcentagem irrisória só para justificar. Você não tem medo disso? Porque a justiça lidar com uma desocupação é uma coisa. Mas a justiça lidar com criminosos, a gente tá tentando fazer isso há 200 anos. Não tenho pela pesquisa prévia que eu faço. Em 12 meses para a região que eu comprei um imóvel, para que mude completamente o cenário dela ali, é muito difícil. Então, arrematei um imóvel, né? Ele tá numa localização que não tem nada ali de facção criminosa naquele momento. Vai ser muito difícil que até o que eu venda esse imóvel, esse cenário mude. Agora, o que eu não vou fazer? Eu não vou arrematar um imóvel numa localização que claramente eu já sei. Já é dominada. Entendi. Então, para quem é do Rio de Janeiro, por exemplo... Você compra em zonas humildes, imóveis populares, mas esse imóvel nada está impedido de ficar reprovado na avaliação. Exato. Se já tiver uma facção lá, milícia, qualquer coisa, já está reprovado. Exato. Não é comprar imóvel popular só por ser popular. Entendi. Né? A gente precisa analisar qual é a localização desse imóvel. Entendi. E aí, aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade que mais sofre com isso, né? Mas todo carioca sabe onde que dá para andar de uma forma mais tranquila ou não, né? Então, é preciso analisar aquela região ali para entender. Ó, já tem algum problema com tráfico, milícia, alguma coisa do tipo? Não pega nessa região. Vai pegar em outra região. Boa. Priscila, nesses leilões que tem pouca foto, pouco material, dificulta um pouquinho sua viabilidade por conta de reforma e tudo mais. A galera usa drone? Não sei por que passou isso na minha cabeça. Quando eu tava estudando para entrar em leilão, vou meter um drone lá na janela do apartamento, do terreno, sei lá. Na janela eu nunca vi. Já vi gente passar com um drone por cima de casa. Então tem a casa, não sabe muito bem o que tem naquela casa. Ah, tem piscina ou não tem? Né? Passou um drone lá para ver se tinha piscina. Entendi. É o máximo que o cara vai conseguir, né? Porque o interior da casa ali, ele também, na hora que... Imagina, você tá em casa, tem um drone na sua janela. Algum BO você vai ter ali por isso, se conseguirem descobrir. Mas já vi passar pra ver piscina ou até terreno, né? Às vezes você tem um leilão de um terreno lá, matrícula dele é de terreno, não tem nada de construção averbada nem nada. Só que ele tá todo murado, você não consegue enxergar. Já vi gente passar drone pra saber se tinha alguma construção, alguma casa, se estavam começando alguma coisa. Então isso já vi. Já vi leilão de fazenda, a galera passar com drone pra ver plantação. Agora, imóvel residencial ali, tipo apartamento, ou uma casa de condomínio e tal, você não vai conseguir muita coisa, então por isso que as pessoas não usam muito. Entendi. Já desistiu de alguma compra? Já desisti de compra que tinha viabilidade muito boa quando eu descobri quem que estava ocupando o imóvel. Então, era uma senhorinha, era um leilão por dívida de condomínio. E aí, eu sempre gosto de entrar em contato com pessoas que podem me oferecer informações, né? Certo. Então, imóvel dentro de condomínio, eu gosto de falar com o porteiro, com o zelador, com o síndico, tudo por telefone, nunca vou pessoalmente ao imóvel. E aí liguei pro condomínio, fiquei sabendo que a dívida de condomínio era depois que o marido da senhora tinha morrido. E ela era bem idosa, né? Tinha filho, mas os filhos não estavam nem aí. Ela estava vivendo de ajuda do pessoal do condomínio. Na hora que eu soube disso, falei, não quero. Deixa ela viver lá. Eu sabia que provavelmente ninguém ia arrematar o imóvel porque era um leiloeiro muito pequeno. Então, o leiloeiro muito pequeno, ele atrai menos visibilidade que o leiloeiro muito grande.
Porque as pessoas têm preguiça de tudo na vida, né? Sim. Então, quer participar de leilão, que elas vão fazer? Google, Só moleza. leilão de imóvel. Vai olhar a primeira e segunda página, acabou. Tem muito leiloeiro que nem aparece, porque o cara não tem um dinheirinho pra gastar com publicidade, ele é muito novo. Ele faz um leilão de imóvel a cada 3, 4, 5 meses. Então, o dinheiro que ele tem, ele quer ficar ali pra ele, não quer gastar com publicidade. Então, esse leiloeiro era muito pequeno. Eu sabia que ia ter pouquíssima concorrência, quase nada. E desisti, porque soube que era a senhora ocupando e achei melhor ficar de fora. Eu fiz essa pergunta porque um camarada meu que participou de um leilão agora pegou um imóvel bem popular e ele falou que quando ele entrou no imóvel ele sentiu um sentimento... Tinha alguns itens pessoais lá dentro ainda e tudo mais. E aí o tio dele, que era casca grossa, já mais da antiga... acho que deve ter passado essa perspectiva que você passou, que mudou muito a minha forma de pensar, né? Que a gente tem mania de olhar só pra pessoa que tá sendo desocupada. Mas ela também tá fazendo mal pra muita gente, a questão da dívida dela. Então, realmente foi uma nova perspectiva que me deu, assim, em relação. Não, pensa que, às vezes, num condomínio, tem lá gente que se aperta inteiro pra não deixar de pagar condomínio, porque sabe que um dia aquele imóvel pode ser levado a leilão. Então, eu conheço casos, tipo, de pessoas bem próximas a mim, que às vezes o condomínio subia, e a pessoa começava a tirar coisas que ela precisava. Sim. Tipo, o remédio. Vou deixar de comprar esse remédio. Porque eu preciso pagar aqui, senão minha única casa vai a leilão. E vai mesmo, porque dívida de condomínio é exceção à proteção do bem de família. Então, o único imóvel do devedor pode ser levado a leilão por dívida de condomínio. Quanto tempo devendo condomínio? Ou é montante? É o quê? Não, o condomínio ele pode entrar com processo a partir de 1 mês de dívida. Só que, geralmente, os condomínios eles ficam negociando ali, né? Tipo, tentando receber administrativamente. Então, os condomínios eles deixam acumular um pouco mais para entrar com o processo. E aí, o processo do condomínio depende da velocidade do juiz, mas em 1 ou 2... O leilão é sempre uma das últimas fases do processo. Certo. Né? Então, antes o devedor ele tem chance de pagar a dívida, de se defender, de falar, olha, eu realmente devo, mas não tudo isso que está sendo cobrado. Às vezes, colocaram um pouco mais de juros e correção monetária que deveriam, né? Então, tudo isso acontece antes do leilão. Então, para um processo de condomínio ali levar o imóvel a leilão, geralmente 1 ou 2 anos para que esse leilão chegue. E aí tem gente que vai se apertando cada vez mais com coisas até que seriam mais essenciais na vida para que isso não aconteça. Enquanto tem gente que tá nem aí. Né? Já arrematei imóvel por dívida de condomínio, que era, né, leilão judicial por dívida de condomínio. Para desocupar o imóvel, era um casal de 68 e 67 anos, né? Aí pensei, nossa, eles são um pouco mais idosos, né? Se bem que hoje em dia, 68, 67 é jovem, né? Não é que nem era antigamente. Mas fui falar com eles antes para ver se eles desocupariam ali tranquilamente, sem precisar mandar o oficial. Eles falaram, não vou desocupar e tal. E aí o cara, todo dia... na piscina, fumando charuto lá com os amigos dele, como se nada tivesse acontecendo. E era um imóvel que o valor do imóvel era muito superior à dívida. Eu queria ter essa paz. Às vezes eu tenho uns probleminhas tão pequenos na minha vida, eu fico assim, cara, tem que resolver aquela parada. Já nem dorme mais. Não posso né? deixar de... E tem gente que não pega nada, irmão. Charuto, uísque na piscina todo dia, como se nada tivesse acontecendo. Já desocupou alguém... Tava ostentando, tava nem aí. Sim, Chegou na casa da pessoa, a pessoa com a dívida de 60, uma BMW de 200 na garagem. Já, muitas vezes. já arrematei muito imóvel em leilão que só o carro do devedor pagava a dívida. Bizarro, era só ele vender o carro ali, botar na concessionária, vender e já pagava a dívida. Mas não, acho que nunca vai chegar. Prioridade, Priscila, também. Tá viajando você, pô. Aí o cara vai andar o quê? De quid. Pô, você viaja também. Já sofreu ameaça? Nunca. Que bom, isso aí traz muita segurança, né? Pra quem tá assistindo, tem coragem de tá querendo participar. Hoje em dia, existem empresas especializadas em tudo. Eu brinquei lá no início que você tá criando uma máfia, né? Um exército de compradores. Existem empresas grandes, CNPJs, grandes, com grupos de investidores focados no mercado de leilão de imóveis, tentando ser o tubarãozão dos leilões de imóveis? Tem fundo imobiliário, por exemplo, participando de leilão. Só que talvez o investidor autônomo, né, vamos falar assim, ele tenha até um benefício em relação a isso. Porque o fundo imobiliário, talvez que leilão é competição. Claro. Né? Então, se eu quero 30% de lucro líquido em 12 meses, e você quer 32% de lucro líquido em 12 meses, se a gente estiver competindo pelo mesmo imóvel, eu vou ganhar. Porque eu vou conseguir subir um pouquinho mais o meu lance do que você. Por conta do imposto.
muita gente pensa nessa questão, um fundo imobiliário lá com um patrimônio gigantesco vai arrematar muitos imóveis. Ferrou. Não, né? Tudo é quem quer pagar ali quanto pelo imóvel. Então, já tive leilão, por exemplo, tem um fundo imobiliário que fica bem focado lá em imóveis em São Paulo. Já tive leilão que eu participei com eles, que eu perdi, que aquele imóvel ele topava pagar um pouco mais do que eu. Já tive imóvel que eu ganhei deles, porque naquele imóvel eles não topavam o que eu paguei, então eu ganhei. Né? Então, é sempre esse parâmetro. E, inclusive, como é que eu vou... Tem gente que fala, como é que eu vou competir com você porque tem um conhecimento muito maior que o meu? Às vezes você quer pagar mais do que eu quero, você vai ganhar. Talvez o teu lucro vai ser menor, porque a tua planilha tá redondinha. Eu não sei como é que tá a planilha dele. Não, então... Mas comprar... E tem gente que perde muito leilão, por quê? Que você vai lá e faz essa conta prévia, tem gente que perde porque é muito pessimista. Tipo, o imóvel vale 1 milhão, a média dele no mercado. Certo. Na minha planilha, talvez eu vá contar com a venda desse imóvel em 950 mil. Se você contou na tua planilha que você ia vender um imóvel de 1 milhão por 800, eu ganhei o leilão de você. Sim. Porque eu fui realista, você foi pessimista. Né? Na conta lá da reforma, eu considero uma reforma básica. E aí sei que numa reforma básica de um imóvel, sei lá, dos seus 70 metros, um apartamento que só tem área interna, né? Casa a gente tem área interna e externa, então a reforma sempre fica um pouquinho mais cara. Claro. Um apartamento que só tem área interna, eu coloquei lá que eu ia gastar 70 metros, um laminado e pintura, 12 mil reais resolvia. Você entra com uma reforma que você acha que você vai gastar 40 mil, sendo que na prática você gastou 15. Só que você foi pessimista na sua viabilidade, você diminui lá a sua competitividade. Então, no leilão, a gente sempre tem que ser realista. E é um ponto comum aí de quem está começando, é ser muito pessimista. E aí vai sempre perdendo os leilões, porque está sendo muito pessimista. Quando quem está ali... Quando na realidade ele tá achando que tá sendo mega conservador, mega estrategista, colocando uma margem absurda, tá Exato. pegando nada. Exatamente. Então, a gente precisa sempre ser realista ali na nossa viabilidade. Contar com todos os custos da arrematação até a venda. Mas sem pesar ali algum custo desnecessariamente. Show de bola. Uma das máximas do investimento, seu irmão com 9 anos de idade devia já falar isso pra você, é a diversificação, certo? Como você diversifica a sua carteira? Como é a carteira da Priscila Perini hoje em dia? Diversificado em vários imóveis diferentes. Uma casa, um apartamento sem varanda, uma com quintal muito grande. Exato, rapaz. Um terreno em São Paulo, comercial. outro no interior, outro Opa. Não, brincadeiras à parte, eu tenho muito foco no mercado imobiliário em leilão, tá? Porque o mercado imobiliário é gigantesco, né? Claro. Então, apartamento na planta, imóvel na planta, não quero. Não, pra mim não vale a pena. Tô no meio de um e já deixo aqui um compromisso com todo mundo. É meu último. Obra por administração. É triste. Então, eu foco nos leilões mesmo no mercado imobiliário. Então, eu quero deixar o máximo do meu patrimônio voltado para isso. Obviamente que eu não consigo ter 100% do meu patrimônio travado em imóvel. Porque como é que eu vou bancar os custos desses imóveis que eu tenho até a venda se eu tô com 100% travado, né? Então, a gente sempre tem que deixar uma parte ali líquida. E eu gosto de investimento em renda fixa. Atualmente, Selic alta. Vários investimentos de renda fixa pagando bem. Vários isentos aí de imposto de renda. Né? Então, eu deixo lá uma parte do meu patrimônio em investimento de renda fixa e a maioria voltada para o mercado de leilão. Tem Bitcoin? Eu já tive, vendi, sabia? Não deveria ter vendido. Deu mole. Espera tanto para vender um imóvel e tem pressa para algo que é revolucionário. Mas eu tenho zero apetite para investimento volátil. Então, o Bitcoin era uma coisa que me deixava doida. Porque um dia valorizou 10, no dia seguinte caiu 8. Aí depois caía mais 3, depois subia. Nossa, aquilo pra eu gosto de imóvel. Você vê como é que é muito perfil, né, cara? Eu gosto muito da volatilidade. Meu irmão. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de entrar, ver as oportunidades, ver a onda subindo, descendo e, caramba, é o momento, não é? E tal. Essa adrenalinazinha. Não é só o dinheiro que se faz. Exato. Como você resumiu muito bem, o apetite. Sim. Eu gosto muito. Meu irmão, a mesma genética, né? Tem foco lá em Bitcoin, em investimentos de renda variável, e eu não. Eu gosto de uma coisa. 2022 tá com 100 milhões, 2023 tá com 30 e tá tudo bem. E a Priscila Perini lá. 30, 31, 32. Na precificação de um imóvel, eu vou citar algumas variáveis, você pode alterar ou acrescentar ou tirar algumas se você quiser. Localização, geografia do terreno, metragem de área construída,
quantos por cento você atribui a cada um desses na hora do preço final de um imóvel? É difícil colocar em porcentagem, né? Mas localização pesa muito. E a localização, aqui um parêntese em relação à localização, porque é um erro comum da galera que está entrando no mercado de leilão. Localização boa não é aquela que você quer morar. Pegando o gancho lá de imóvel popular, né? Eu tenho uma realidade financeira que eu não preciso morar em um imóvel popular nem em um bairro popular. Certo. Só que eu gosto muito de arrematar esse imóvel em leilão. Se ele ficar dentro dos critérios lá do que dentro daquele bairro, as pessoas procuram. É não colocar seus desejos pessoais Exato. na avaliação. Exato. Tem gente que acha que só vai ser uma boa arrematação se passar dentro dos critérios do que ela quer pro imóvel que ela vai morar. Baita erro. Porque aí você exclui muitos imóveis que seriam boas arrematações Sim. por tentar encaixar esse critério. Então, localização é importante, mas seguindo sempre o parâmetro de onde o imóvel está localizado, qual é a cidade que o imóvel está localizado, o que tem dentro dessa localização que é interessante para esse perfil de público que vai procurar esse imóvel. Então, imóvel popular, se ele estiver dentro de um determinado bairro, mas onde ele está localizado passa mais transporte público do que na outra ponta do bairro, ele é mais competitivo. E aí eu vou arrematar esse imóvel ao invés de arrematar o outro. Então, sempre pensando na localização, mas não essa questão dos melhores bairros da cidade, muito entre aspas, né? Se jogar em qualquer cidade que for no Google, melhores bairros, aparecem lá, inclusive, pesquisas feitas por grandes construtoras para tentar totalmente moldar tendenciosas. o mercado e super tendenciosa. Então, se eu jogar no Google, por exemplo, ou no ChatGPT, alguma inteligência artificial aí, quais são os melhores bairros para comprar um imóvel em São Paulo, por exemplo? Que nem uma pesquisa da UOL ou da Jovem Pan para presidente, em 2026. Vão aparecer lá os bairros da Zona Sul de São Paulo. Itaim, Brooklyn, Vila Nova Conceição e Tararau. Arremata um monte de imóvel na Zona Leste de São Paulo que não passa nem perto de chegar dessas listas. Todas vendendo que nem água. Sim. Eu tenho uma tendência muito grande, embora tem muito pouco, de preferir imóvel comercial. Só que é muito mais caro, pelo preço embutido que tem nele. Qual estratégia esse imóvel comercial aí? Então, aí é aquela avaliação que você falou, individual, pro lugar. Não, mas da sua estratégia, você vai deixar ele alugado? Vai tentar girar ele na venda? Ou... Também não tem uma estratégia fixa. Entendi, vai depender do imóvel. Vai depender muito do imóvel. Tem uma mega construção, um senhor hotel crescendo em tal lugar. Eu vou comprar um imóvel comercial já pensando em alugar? Não. Eu quero surfar aquela onda. Sim. Depois, me fizeram uma proposta de parceria, de fazer um hotel paralelo para suprir o excesso de demanda daquele lá. Ficou interessante para mim? Show. Não ficou, mas pegou uma senhora valorização. Queima. Entendeu? Uhum. Então, nesse sentido. Tem boas opções de imóveis comerciais nos leilões? Tem bastante imóvel comercial no leilão. Tem mais residencial do que comercial, porque o número de imóveis residenciais é maior do que comercial. É estatística. Né? É estatística. Mas existem várias opções interessantes. Nos Estados Unidos tem muito mais americano que brasileiro. Exato. Mas tem bastante opção de imóvel comercial em leilão, sim. Show de bola. Uma pessoa humilde, classe média, consegue participar de um leilão? Consegue, tranquilamente. É? A maioria das pessoas que fazem meu curso, por exemplo, são pessoas que querem construir patrimônio com os leilões. Né? Tem gente que já entra com capital significativo, já consegue arrematar ali vários imóveis de uma vez, por exemplo. Mas a regra é que a pessoa tem dinheiro ou margem de crédito de financiamento para arrematar um imóvel, vai precisar vender esse para recuperar o capital investido, realizar o lucro e seguir com outras arrematações. Então, essa é a realidade de quem está começando no mercado de leilão. E super possível, inclusive com financiamento. Porque você até menciona que você pode entrar só com 5% do valor do imóvel. Exato. Né? O financiamento ele é uma ótima porta de entrada para quem não tem um capital. Também é uma ótima forma de alavancagem financeira, ainda que você tenha um capital. Que às vezes você tem margem de crédito para encaixar ali 3, 4 financiamentos simultaneamente. E aí, com o dinheiro que você colocaria em uma única arrematação à vista, você paga os custos desses 3, 4 financiamentos até a venda. No final das contas, o lucro somado desses imóveis vai ser maior do que uma única arrematação à vista. Né? Para quem só tem dinheiro para arrematar financiado um único imóvel, beleza. Vai lá, faz o financiamento desse imóvel, vende o imóvel e segue com outras arrematações. Essa entrevista toda aqui, nós falamos sobre o lado do investidor. Como comprar, como aprender, imposto, tudo mais. Agora eu quero inverter os papéis. Falar um pouquinho do lado do devedor. A pessoa que está sendo submetida a um leilão, tendo seu bem submetido a um leilão. Quais são as opções de resolver o problema que ela tem?
Vender o imóvel e pagar a dívida. Essa é a opção. Antes de ir a leilão. Antes de ir a leilão. Depois de ir a leilão. Começar a empacotar. Desocupar o imóvel de uma forma tranquila para que não tenha que passar por uma desocupação forçada, que não é algo agradável para ninguém. Então, antes de ir a leilão, tenta lá vender o imóvel no mercado tradicional, inclusive, né? O imóvel financiado, que é o que gera aí os leilões extrajudiciais, leilão de banco, ele pode ser vendido. Eu falei aqui anteriormente que uma estratégia interessante para quem não tem todo o dinheiro para começar nos leilões é arrematar com financiamento. Certo. E essa pessoa que arrematou com financiamento, ela pode vender o imóvel logo na sequência. Inclusive, quanto mais rápido ela vender o imóvel, melhor para ela, porque menos juros ela pagou naquela transação. Os juros ele vai existir entre a arrematação e as parcelas até vender o imóvel. Então, você arrematou hoje, vendeu daqui a 5 meses, você pagou 5 parcelas de financiamento com juros. Na hora que você for vender o imóvel, o saldo devedor, o valor em aberto daquele financiamento vai ser quitado com o valor da venda. E nesse saldo devedor não tem juros, né? Porque ele vem para a data presente e aí é quitado lá com o valor da venda. Então, quem tem um imóvel financiado, se apertou, tá vendo que não consegue mais pagar aquele financiamento, anuncia esse imóvel no mercado imobiliário tradicional. Vende o imóvel. Deixa o orgulho de lado. Na hora que vender, vai quitar o saldo devedor, tá livre da dívida. E ainda ficou com dinheiro no bolso. Pra se reorganizar, se reestruturar, né? Exato. Show de bola. Se você pudesse desenhar o imóvel perfeito. Cabeça da Priscila Perini. Entrei lá no leilão, não. Fechou o olho. Pudesse desenhar o imóvel perfeito. Como seria? 50% de desconto sem nada pra fazer, nem pintar o imóvel. Tipo a arrematação que eu falei lá do apartamento com a adega todo reformado. Porteiro gente boa ainda. Desocupado. Aquele que você comprou e vendeu em 2 meses. Seria o imóvel perfeito. Entrou no imóvel, tá cheio de mobília lá. É seu? Não, mobília não. O imóvel é seu. Bem pessoal do devedor é bem pessoal do devedor. Ele pode tirar todas as mobílias. E se ele não for lá buscar, você tem a obrigação de devolver? Quando não tem... depende. Se você entrou em contato com ele, ele falou, não quero nada disso. É seu. Aí você faz o que você quiser. Mas aí você tem uma declaração dele falando que abandonou os pertences que estavam lá, que ele não tem. E se você tiver o descaso dele? Aí o correto seria você pedir uma determinação judicial para levar esses pertences para um depósito e aí, na data que ele quiser tirar lá do depósito, ele tira. Sem custo. Pro arrematante, não. Pro arrematante, não. Show de bola. Agora, Priscila, eu queria fazer uma pergunta para encerrar, que não é para investidora, para empreendedora. Para pessoa, Priscila Perini. Qual o seu sonho? Ter filho. É mesmo? Ter filho é meu sonho. Pô, que bacana. Minha sobrinha nasceu agora e a gente tá todo mundo apaixonado na família ali, babando nela. E daqui a uns 2, 3 anos eu quero ter filho. Imagina a conversa dos filhos de Bruno Perini com Priscila Perini. Onde é que isso vai dar, meu amigo? Queria agradecer imensamente pela entrevista. E agora, para fechar, a gente vai fazer aquele bate-pronto. Fechou. Você não pode se defender. Eu vou fazer as perguntas, você só tem que falar uma das opções que eu te propor. Beleza? Então vamos lá. Prefere pagar mais barato ou pegar um imóvel já desocupado? Pagar mais barato. Leilão presencial, com emoção, ao vivo, calor do momento lá, ou online, tomando um vinho no conforto de casa? Online. Se for na mesma proporção, um imóvel perfeito com dívidas ou um imóvel para fazer manutenção sem dívida? Perfeito com dívida. Perfeito com dívida? Sim. Lucro alto com risco alto ou margem menor e risco menor? Leilão é sempre lucro alto. Corta, não é possível. Advogado, entende tanto de regra, decora número. Fala aí. Margem menor com risco menor. Ok. Quer explicar? Fica à vontade. Não, é porque no leilão você tem lucro alto com baixo risco quando você tem análise prévia bem feita. Então a gente consegue conjugar as duas coisas. Show de bola. Apartamento pequenininho no centro ou uma mansão num condomínio no interior? Apartamento pequeno no centro. Aluguel ou venda? Venda. Judicial ou extrajudicial? Os dois. Não vai dividir teu material em um só, né? Aí a galera estudando pra caramba lá. Imóvel residencial ou comercial? Residencial. Comprar sozinho ou juntar um grupo de investidores, fazer uma sociedade? Comprar sozinho. Localização ou metragem? Localização. Show de bola.
Estivemos hoje com Priscila Perini, um fenômeno dos leilões de imóveis. Foi um prazer imenso, uma pessoa que eu sou muito fã. Isso é tão maneiro de eu estar com esse projeto, porque além de eu não saber onde isso aqui vai dar, eu posso ir muito longe, eu tenho uma ambição muito grande em relação a isso. As pessoas com quem eu tô tendo contato só aumentam minha ambição, só me fazem crescer e evoluir muito mais. E hoje essa conversa, com certeza, foi um exemplo muito claro disso. Deixa uma mensagem final, Priscila, por favor. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Todo sucesso para você no projeto novo e em tudo mais que você quiser fazer. Foi um prazer participar aqui. Para quem quiser arrematar imóvel em leilão, né, quiser acompanhar lá meu trabalho nas redes sociais, minha principal forma de divulgação é meu Instagram, Priscila Perini _. E se você quer arrematar imóvel em leilão com o máximo de retorno que você pode ter lucrativo, aprenda a arrematar, sente, estude. Isso muda completamente o jogo. O conhecimento muda o jogo para tudo, né? Inclusive para o mercado de leilão. Obrigada. Muito obrigado, tá? Obrigada a você. Até a próxima. Valeu, galera!